Olá, meus filhos, pessoal, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Hoje falaremos do canto nono, o nono canto dessa incrível epopeia homérica, a Ilíada. Bom, já começo dizendo que se trata de um canto extremamente complexo, na minha visão. É um canto que acredito, como toda boa, ótima, excelente obra de literatura, pode ser defendido de visões, de maneiras contrárias uma à outra, né? Como dizia o professor Olavo de Carvalho, diametralmente opostas. Pois temos aqui, primeiro, uma reunião aqui no acampamento dos aqueus, né? A decisão pela tentativa de repatriamento, é isso? De repatriar Aquiles para a guerra. E temos aqui a sua resposta e a conclusão do capítulo. Bom, é muito complexo essa resposta de Aquiles. Eu vejo de uma certa maneira, porém pode ser defendido perfeitamente bem de outra maneira, contrária. Inclusive é o que eu vejo no livro da professora Juliana Ragusa. Juliana Ragusa. Não digo que chega a ser extremamente contrária, mas são visões diferentes, né? Bom, então, só relembrando, aqui não é uma visão, avalio eu, uma visão profunda no canto, e também não é uma visão rasa, muito rasa, uma visão introdutória. É apenas uma avaliação, como posso dizer, a minha visão da minha primeira leitura desse poema, né? Como eu disse, a partir do canto 21, 22, não lembro agora exatamente, eu comecei a fazer o curso da professora Vanessa Almeida, do Literatura Grega Todo Dia. Então, a partir deste canto, 21 ou 22, se não me falha a memória, quando chegar a hora eu chegar nele eu vou falar direitinho. Não será apenas só a minha visão, especificamente, né? Já estarei contaminado, porém, com uma proposta que é... Não tem nenhum problema nisso, né? Mas como a proposta é ter apenas a minha visão nos cantos, eu vou tentar marcar apenas o que eu obtive de conhecimento, marcando, que eu marquei muito o livro, tanto o meu livro da Ilíada, quanto o livro da professora Ragusa. Então eu vou tentar expor nesses cantos mais ou menos o que eu já havia marcado no texto somente, né? E que futuramente, quem sabe, eu irei fazer uma coisa mais profunda ou mais introdutória, que acredito eu, ambas são complexas, né? Tanto uma visão introdutória, com você guardando valores, atraindo as pessoas para a obra, né? Gerando interesse nela, ou esclarecendo alguns pontos, ajudando na compreensão, como você deve ter um domínio profundo para você fazer uma leitura profunda, uma leitura complexa, uma leitura que sai da ponta do iceberg, né? Os dois, acredito, na minha visão, são extremamente difíceis. Porém, vamos lá ao que eu obtive, que a gente pode deixar claro aqui, agora no canto nono, né? Que não é uma visão apenas minha, né? Eu tive aqui o auxílio, grande auxílio, da professora Ragusa. Esse livro aqui é sensacional. Indico aqui o guia de leitura da Ilíada, da professora Juliana Araguza, da Minema. Bom, então vamos lá. Assim começa o canto nono. No verso 18, né, temos aqui uma coisa incrível. Existe a revelação por parte de Agamenon que ele tem uma profecia dita por Zeus que ele retornará para casa após ter destruído
Troia, Ílio, sagrada. É assim, a profecia atrás de profecia, se acumulando, as profecias se dão sozinhas, outras têm ações dos deuses. É maravilhoso esse livro. Diz Agamenon: o grande crônida, Zeus, em desgraça terrível, me enleia. Ele, o maldoso, que havia selado antes disso a promessa de eu retornar para a pátria, depois de destruir Ilho Forte. Por que está falando aqui? Porque ele já está com medo da destruição. Vemos que Heitor veio, desafiou. Heitor está à parte, estão avançando, né? Estão próximos, estão avançando aqui contra o acampamento dos aqueus, os troianos. E Agamenon, ele sugere aqui a fuga. Sugere a fuga dos aqueus, né? É um rei maravilhoso, né? Verso 26. Pois é imenso horas. Ora, façamos conforme o aconselho, obedeçam-me todos. Para o torrão de nascença fujamos nas céleres naves, pois é impossível tomar a cidade espaçosa dos teucros. Assim diz Agamenon, né? No verso 33, temos a fala de Diomedes. Ele começa explicando que não vai embora. Lá embaixo, ele vai falar uma coisa, ele desafia aqui, finalmente, Agamenon. Verso 37. Zeus poderoso, nascido de Crono, negou-te uma dádiva, falando para Agamenon. Deu-te, sem dúvida, um cetro, o mais alto penhor do comando, mas não te deu coragem, sem dúvida, a força mais nobre. Então temos aqui a força mais nobre para os aqueus, talvez para a sociedade naquela época, é a coragem, que Agamenon passou longe, né? E Diomedes diz também nesse trecho aqui que ele nem que ele fique só com seu amigo ali, o seu escudeiro, caso seja necessário, ele destruiria Troia. Aqui, ó. Mas mesmo que todos queiram voltar para a pátria querida nas céleres naves, nós, a saber, eu e Stênelo, a luta levar haveremos. Diz Diomedes. Stênelo é o seu escudeiro, né? Bom, no verso 53 começa ali o discurso de Nestor, né? Porque aqui diz no texto: cuja opinião, desde muito, era sempre julgada mais certa. Então temos aqui o Nestor como o velho sábio do grupo aqui dos aqueus, né? É a sabedoria em pessoa, né? Que inclusive Diomedes o salvou, cuja opinião desde muito era sempre julgada a mais certa. Então Nestor tem o seu valor aqui sacramentado. Bom, no verso 70, aqui eu não vou ler, mas temos uma amostra aqui da logística dos aqueus, como funciona na questão do acampamento, da onde vêm as coisas, quem traz. No verso 94, Nestor, na sua fala, um pouquinho mais abaixo, ele sugere o reconciliamento com Aquiles, né? Por quê? O que ele vai falar aqui, ó? Escogitemos agora no modo de o herói aplacarmos, ou com palavras afáveis, ou com valiosos presentes, né? Vamos ver como que nós iremos trazer Aquiles, ou vamos com palavras doces, ou com presente. Vamos comprar o nosso querido.
Na sequência, já responde Agamenon, né, verso 114. Nessa censura aos meus erros, ó velho, não vejo exagero. A minha falta foi grande, não possa negá-lo. E depois, ele vai falar que ele errou tudo. E ele vai fazer uma lista de presentes para serem oferecidos a Aquiles. Eu anotei aqui as listas separadas porque é um trecho muito grande, que ele vai explicar alguns presentes, finalidades, origem, etc. Então é um trecho um pouco grande, mas porém eu marquei aqui separado esses presentes. Eu irei ler a relação dos presentes que serão oferecidos para Aquiles retornar à guerra, né? Com pedido de desculpa e etc. 7 trípodes novos, 10 talentos de ouro, 20 caldeiras brilhantes. Aí na tradução do Federico Lourenço fala que são 20 caldeiras de bronze. 12 cavalos robustos, né, são cavalos fortes, etc. Aí 7 escravas de Lesbos, que o próprio Aquiles separou para Agamenon, que ele destruiu a cidade e pegou 7 escravas maravilhosas e levou para Agamenon. O próprio Aquiles fez. Agamenon vai dá-las para Aquiles. A Briseida, né, que foi o que mais o chateou ali, o herói Aquiles. Encheram Manau com ouro e bronze quando eles saquearam Troia. 20 troianas, as mais belas depois de Helena. Então, assim, vai pegar 20 troianas mais belas da cidade que ele quiser escolher, que ele acha, pensa que são as mais belas, ele as terá para ele, Aquiles. Ser genro do rei, o rei Agamenon. Então, Agamenon, ele vai ter 3 filhas. Ele tem 3 filhas, oferece para Aquiles escolher qualquer uma delas e não será necessário pagar o dote. E 7 cidades. Ele vai explicar ali as qualidades das cidades. Porém, são Ira, Enope, Cardâmila, Feras, Anteia, Pédaso e Epeia. Ou seja, é bastante coisa, né? São muito. Tudo isso dele será se quiser dominar sua cólera. Lembrando que o poema Ilíada é sobre a ira de Aquiles. A ira se estabelece no momento em que é-lhe tirado o seu prêmio. É-lhe tirado o seu Geras, né? A sua recompensa da guerra devido à cultura da vergonha, do aidós, segundo a professora Juliana Ragusa. No verso 167, temos a comissão nomeada por Nestor. Fênix, o velho Fênix, que é íntimo ali de Aquiles, né? Vamos descobrir depois que o Fênix vai fazer um discurso longuíssimo. Ájax e Odisseu. Ájax o grande, Telamônio. E Odisseu, o divino guerreiro, né? Odisseu astucioso, né? Inventor da Metis. Vai Arautos também. 2 Arautos. Ódio e Euríbates. É o que vem aqui no... Na verdade não é ódio, é odio. Né? Não tem acento no que, agora que eu vi. Odio e o impecável Euríbates. Temos aqui a comissão que irá com a missão nobre de resgatar, repatriar Aquiles. Bom, quando eles chegam lá, tem aqui uma coisa interessante. Quando eles saem, partem para ir até Aquiles, uma comissão, eles vão pela água, né? Parece que Aquiles está numa ilha diferente, né? Pelo que eu percebo aqui. Ambos, então, pela praia do mar ressoante se foram, prestes alçando a Poseidon,
que os muros da terra sacode, para que fosse possível dobrar o pelido altanado. Estão com medo de não, vão rezando ali para que dobre o orgulho ali do Aquiles. Quando chegaram as tendas e naves dos fortes mirmidões, aqui é mirmidones, está escrito na tradução aqui do Carlos Alberto. Aí, elevado, o encontraram tangendo uma lira sonora. Então, Aquiles, além de tudo, era musicista. Aqui, ó, de cavalete de prata, toda ela de bela feitura. Ele fala de onde ele tirou, tal. Aqui, ó. O coração de Aquiles deleitava. Façanhas dos heróis decantando. O que é isso aqui, né? Aquiles está fazendo as vezes do Aedo, as vezes de Homero. E temos aqui mais uma aparição da meta poética, né? Ou seja, em 750 a.C., 16 minutos já, em 750 a.C., o incrível Homero pensou nisso, em elementos de meta poética. Temos ali com Helena e agora mais um com Aquiles. Muito bom, né? E aí no 225, perdão, no verso 200 começa a xenia de Aquiles. Ele primeiro recebe a comitiva, Odisseu vai guiando todos. Ele recebe, ele fala para eles comer e depois, isso é muito comum, né? Pelo que eu vejo aqui nas obras de Homero, já também na Odisseia, que primeiro, antes de tudo, quando o hospitaleiro recebe o estrangeiro, eles primeiros vão saciar a vontade da sede e da fome. Depois de saciar, vão tratar do assunto, quem é, o que veio fazer e etc. Aqui com Aquiles não é diferente. Eles vão, chama eles primeiro para beber, para comer, Pátroclo prepara a fogueira, depois ele oferece a primícia para Zeus. A primícias, no verso 219. As primícias, então manda Pátroclo, seu companheiro, que aos deuses oferte. Este ao fogo as atira. Né? Não é especificamente para Zeus. 225 começa aqui o discurso de Odisseu. Ele vai explicar ali tudo. Vai falar da lista de presentes. E tem um trecho muito legal aqui, que Odisseu conta uma história para que eles lembram. Se lembra disso aqui, ó. Verso 251, 2, 3, 4. Verso 254. 253. 252. Verso 252. Lembra-te, caro, de quando te disse Peleu no momento em que Difítia te enviou para o filho de Atreu, Agamenon. Fala do Peleu. Filho querido, Hera e Helena e Atena te deem força ingente, no caso de o desejarem. Mas seja teu firme propósito o orgulho na alma refriar. Esse foi um aviso valiosíssimo, não atendido por Aquiles, né? 225 começa o discurso de Odisseu. No 300 a partir do 307 temos a resposta de Aquiles, que é uma resposta maravilhosa, né? Temos aqui visões diferentes aqui da minha, pelo menos da professora Juliana Ragusa, e acredito que de muitas professoras, de muitas pessoas, pelo que eu já vi dizendo sobre Aquiles, né? Que até mesmo eu tive essa visão, né? Mas depois de refletir, mudei o pensamento. Que aqui, imaginava eu que Aquiles errou. Aquiles cometeu a sua híbris em não aceitar esses presentes. Porque é muito mais, os presentes aqui são muito mais do que a Briseida, né?
são presentes. Vi a lista, né? Uma lista grandiosa, né? Não tem porquê, pensando racionalmente, não tem porquê rejeitá-los, os presentes. Além de tudo, ele teria aquilo que lhe foi tirado, Briseida, e temos aqui com a promessa de Agamenon, que não podemos, né, dizer se é verdade ou não, de não ter tocá-la, não ter tocado nela, né? Não a tocou, né, como um homem, ele não foi para a cama com a sua escrava Briseida, diz Agamenon, né, mas jurou, promessa, etc. Então, assim, racionalmente, é um orgulho muito grande, se focou, um orgulho muito grande de Aquiles não aceitar esse presente, esses grandiosos presentes, dignos. Acredito que estão na medida certa, até no trecho ali anterior, Nestor fala que quando Agamenon descreve os presentes que ele dará para Aquiles, Nestor fala, tudo bem, esses presentes aqui não são desrespeitosos, etc., algo do tipo. É uma quantia, é uma oferta justa, né? E acredito que é muito mais, é uma oferta honrosa para o retorno, é um verdadeiro pedido de desculpas essa oferta. Porque Nestor fala que Agamenon tirou Briseida de Aquiles contra a vontade de todos os outros. E logo na sequência, Agamenon reconhece o erro. E o pedido de desculpa a Aquiles, tudo bem que ele não vai pessoalmente, ele também é o rei, né? Tem o cetro de Zeus. Mas ele manda a comitiva, uma comitiva respeitada, né? Digamos, temos aqui um amiguíssimo, o Fênix, que no discurso dele aqui pra frente fala que criou Aquiles como se fosse filho dele, já que ele não tem filho, né? Que foi negado pelos deuses. Ajax, o segundo maior guerreiro dos aqueus, abaixo apenas de Aquiles. E Odisseu, que até então ele já evitou algumas. Tivemos aqui que é uma pessoa muito perspicaz, é realmente Ametes, ele é realmente astucioso, mas nós sabemos que a cidade só cairá por conta da sua ideia do cavalo, e ele terá aqui inúmeros exemplos da sua Metis, Odisseu. Então é sim uma oferta valiosa, sendo levada por pessoas igualmente valiosas, né? Então, assim, à primeira vista, ou a segunda, a terceira, realmente Aquiles foi orgulhoso. Temos aqui ainda esse discurso, é esse caminho que o poeta nos leva a pensar inicialmente. Então vamos lá. De tudo isso, no verso 307, começa a resposta do Aquiles de pés velozes. Filho de Laertes de origem divina, Odisseu engenhoso. É necessário dizer-vos agora com toda clareza o meu pensamento e a intenção em que me acho de em prática pô-lo, para evitar de atrudir, não me venham de todos os lados. Pulando aqui, no verso 318, ele vai dizer uma coisa aqui já começa a ultrapassar a barreira do natural, o pensamento do Aquiles. Já começa a ter um pensamento filosófico, podemos assim dizer. Tanto ao ocioso que ao mais esforçado iguais prêmios são dados. As mesmas honras se outorgam ao fraco e ao herói mais galhardo. Morre da mesma maneira o inativo e o esforçado guerreiro. Então aqui uma constatação poderosíssima que ele vai dizer. Aqui ele está falando do ocioso, ele está falando de Agamenon, porque o Agamenon ficou só no lugar, ele saqueou uma cidade e fala daquelas escravas mesmo que ele entregou para Agamenon. Porém,
Além dele falar o prêmio ser dividido, né? O prêmio vai ser dividido entre mim e o rei vai receber a mesma coisa que eu, porque ele é o rei, etc. Não, ele vai mais além, ele fala que ambos receberão o mesmo prêmio. O prêmio que ele vai dividir, não, o prêmio da morte. Então, tanto ele, o guerreiro esforçado, quanto o rei ou outro guerreiro ocioso morrerão. Certo? Então, a morte está presente para todo mundo. Então, qual que é a vantagem de se lutar uma guerra? Isso está contrariando totalmente aquele pensamento do Cleus permanente, do Cleus infinito, da honra eterna, né? Que eles buscam ali na guerra, que Aquiles foi buscar ele na guerra. Está dizendo isso só por sacanagem, né? Só por sacanear o rei, etc. Eu acredito que não. Porém, pode ser muito bem defendido que sim. 335. Ele vai falar aqui, esse trecho é muito importante, que me passou direto a primeira vez. Estes ainda conservam seus prêmios. Eu, só dos arquivos, fui despojado. Aquiles dizendo. Estes as outras pessoas que estão lá, os ex-famosos, né, etc. Tirou-me a querida consorte, pois goze-a, aproveite. Durma com ela. Qual foi o motivo de aqueus e troianos de gladiarem? Pergunta, qual foi o motivo mesmo? Por que tanta gente reuniu Agamenon para cá e transportou? Não por causa de Helena Formosa? Ou seja, aqui ele já está respondendo e justificando sua resposta. Porque a ira de Aquiles, inicialmente, foi a sua subtração do prêmio, a Briseida, né? Por isso, eu mesmo já pensei, pô, mas é por causa de uma mulher, né? Mas é por causa de uma mulher que não tá acontecendo a guerra de Troia, né? Tudo bem que não é só isso, né? A explicação é mais complexa, mas aqui ele joga pra galera, né? Digamos, dizendo hoje, né? Assim, vocês podem falar aí que eu tô fazendo isso daqui por causa de uma mulher, mas a gente não estamos aqui por causa de uma mulher? Né? Ou, continuando, 340, ou, porventura, entre os homens, somente os Átridas, são os dois irmãos, Agamenon e Menelau, demonstram ter as esposas afeto? Só eles? Ninguém mais pode ter afeto por mulher? Né? Aqui ele vai falar aqui pro Odisseu, né? Dá uma resposta aqui meio mal criada. Odisseu e os demais comandantes pense no modo de as naves livrar da voragem do fogo. Tipo, se vira. Odisseu e os demais aí se virem. Ema, cada um com seus problemas. Diz Aquiles, de pés velozes. Sem meu auxílio, já pôde fazer muitas coisas grandiosas. Né? Mas depois eu ia falar um pouquinho pra frente, 351. Mas nem assim pode a força deter desse Heitor homicida. Né? Reconhecendo aqui o valor de Heitor. Bom, com essa resposta aqui de Aquiles, ele diz que o seu motivo é justo. Resumindo, é isso. O seu motivo é justo. Né?
A ponta do iceberg. Continua. O filhão está inspirado aqui para falar. Verso 357. Aquiles diz então que vai embora. Ora, que nada me induz a lutar contra Heitor o divino cedo. Amanhã sacrifícios farei a Zeus grande e aos eternos, e deitarei meus navios nas ondas, depois de providos. Depois de abastecidos, eu vou meter o pé. Diz Aquiles. Aqui começa, hein? Verso 378. Vê que o discurso é longuíssimo, né? Ah, ele fala aqui antes, ó, 369, fala assim, ó, publicamente lhe faz um relato completo de tudo quanto te disse, porque outros acaios também se revoltem, caso ele tenha intenção de enganar mais alguém entre os Dânaos, com sua usual imprudência. Então, Aquiles fala isso para Odisseu, para ele falar publicamente, porque o pessoal se revolta e fiquem espertos com Agamenon. E é justamente isso que Odisseu faz, tá? Já adiantando aqui. 378. São-me seus brindes odiosos e abaixo do mínimo preço. É muita coisa, né? Pra ele falar que tá abaixo do preço, né? Nosso querido Aquiles. Arrileus. Pulando aqui. Já ele vai falar, contar uma historinha aqui. Ele vai contar que existem muitas outras mulheres em Fítia, bonitas o aguardando, e ele é só escolher que ele vai poder casar com elas. No verso 401, temos aqui, para mim, a parte central do discurso, que justifica filosoficamente essa escolha de Aquiles. Aqui eu vejo uma evolução do herói, né? Apesar dela não se sustentar, eu acredito que aqui está a evolução do herói Aquiles, o que desfaz os outros discursos de que Aquiles é mimado, que ele foi orgulhoso, lá, 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 lá. 401. A minha vida, sem dúvida, vale bem mais do que quanto dizem que Troia possuía a cidade de belo traçado antes, em tempo de paz. Ou seja, aqui já dá uma palavra. Então ele fala assim, porque o rei ofereceu para ele que ele enchesse um barco de ouro, né? E ele fala assim, com ouro e bronze. E ele vai falar aqui no 401 que a vida dele vale mais de que todo o ouro que existia em Troia no tempo de paz, antes dos aqueus ali chegarem. Então, de 9 anos atrás de paz, todo o ouro acumulado, a vida dele vale mais do nosso querido Aquiles. 409. Porque ele vai falar. Aqui eu vou ter que ler esse trecho aqui até mais, porque é belíssimo. Continuando, né? Em tempo de paz, sem que houvesse chegado os arquivos e dos tesouros que dentro se encontram na pétrea soleira de Febo Apolo, o frecheiro esplendente na rocha de Pito. Arrebanhar bois, tardonhos e ovelhas vistosas é fácil. Trípodes belas comprar ou cabeças de louros ginetes. Aqui é o trecho importante, 408. Mas a alma humana, uma vez escapada do encerro dos dentes,
não mais se deixa prender, sem podermos de novo ganhá-la. Eu ia falar outra coisa aqui. Tétis, aqui ele vai falar da profecia da Tétis, que se ele fosse para Troia guerrear, ele poderia escolher. Ou ele ficava lá em Fítia, ia morrer velho, e depois seu nome seria esquecido. Ou ele iria para Troia guerrear, iria morrer na guerra, porém teria o seu Cleos infinito. E ele fala isso e, como ele já disse que ia embora, ele escolheu ir para casa e morrer velho. Porque ele teve essa luz, né, desse conhecimento indo do particular para o universal, né? Então ele diz ali que a vida dele vale mais que todo o ouro que Troia já teve em tempos de paz, né? E que se você conseguir um boi, uma ovelha é fácil, um trípode você compra, mas a alma humana não. Quando se morre, ela não mais pode ser recuperada, né? Então ele foi do particular a universal com respeito à vida. Então, por isso que ele fala que os presentes estão abaixo. E realmente a vida humana é um bem preciosíssimo, é o bem mais precioso, diz Aquiles, na sua concepção. Então aqui eu acho que ele teve uma evolução. Ele se superou o seu pensamento como guerreiro, né? E se ele fosse para Fite, ele se tornaria um filósofo, quem sabe? Né? Aqui um pensamento filosófico indo do particular ao universal que surgiu muitos anos depois, né? Uns 800 anos depois, no mínimo. Temos aqui a luz dele, o início dele, o proto-pensamento a respeito disso, do particular ao universal, aqui com Aquiles. Isso é muito grandioso. E Aquiles, o maior dos guerreiros, de que por todos é temido, né, chegou a esta conclusão. Agora, se isso aqui é apenas uma conversa fiada para que ele vá embora, para que ele sustente o seu orgulho, sabe? Quando você está errado, você quer justificar os seus erros de qualquer maneira. Bom, não tem como saber. O que a gente pode é analisar. Eu acredito que não. Que tudo indica que realmente ele pensou isso, porque ele diz também que vai embora. Então assim, ele já escolheu a vida comum, já escolheu ir para casa, morrer velho, esquecido, esquece essa história de Cleos, porém a vida humana é o bem mais importante, né? Diz Aquileus. Então, isso aqui eu acho muito importante. Essa é a defesa de Aquiles, que sustenta, inclusive temos aqui na Odisseia, quando... Isso é uma coisa para você falar depois, né? Quando Odisseu encontra Aquiles, que aí Aquiles fala que preferia ser escravo de alguém no campo e estar vivo do que, né, estar ali no Hades, mesmo que numa condição superior. Isso está totalmente de acordo com esse discurso. Então, por isso eu acredito que essa é a verdade de Aquiles nesse momento. O discurso está de acordo, está valendo, porque até já vi pessoas dizendo que isso daqui, esse discurso de Aquiles na Odisseia, é um sinal ainda que Odisseia não foi escrita por Homero, né? Ou que no mínimo foi um enxerto ali por outra pessoa, mas não, penso eu. Exatamente o oposto. Só alguém que conhece a obra intrinsecamente pode ali fazer algo desse tipo.
ele pode ali colocar esse discurso maravilhoso de Aquiles tanto aqui, e a sua essência está na Odisseia, fazendo as pessoas imaginarem o contrário. Assim penso eu. Bom, e né, já para finalizar, porque eu falei muito, temos aqui o discurso de Fênix. Fala que ele foi acolhido por Peleu, por causa ali, não vou ler porque já estou com muito tempo de vídeo já, que ele criou Aquiles como filho e tal. Aquiles, no verso 650, é só ler esse trecho aqui, ó. Verso 490, 1, 2, 3, 493. Considerando que os deuses um filho me haviam negado, diz Fênix, como se filho me fosse, Aquiles divino, criei-te, para que um dia amparar-me pudesse da ruína e do opróbio. Diz Fênix, criou como um filho. Bom, aqui temos aqui um trecho longuíssimo de Fênix. Temos aqui citado Cleópatra, claro que não é a mesma. Alcione. Aqui, quem já viu esse nome em algum lugar? Tem aqui na Ilíada, tá? Depois ele vai falar, né, que fala para aceitar os presentes que te ofereceram e os gregos ter-te-ão como um deus do alto Olimpo. Aí Aquiles responde de novo ali. O velho Fênix, aqui na tradução do Carlos Alberto está Fenice. Nutrido por Zeus de tais honras, não curo. São dispensáveis. Confio, isso sim, nos favores do Crônida. Então, mais um trechinho ali a favor dessa. Aquiles se desprende de bens materiais. Bom, é isso que eu estou enxergando aqui. Pode ser que eu esteja totalmente errado, né? E etc. Mas é isso que eu acabo enxergando aqui. Ajax fica irritadíssimo, né? Aquiles responde ele, tipo assim, dando risada e tal. Enfim, verso 650 tem uma condição para Aquiles guerrear. Não tomarei decisão de tornar para a guerra cruenta, antes que Heitor, o divino de Príamo, sábio nascido, chegue até perto das tendas e naus dos heróicos Mirmidones, aqui na tradução, e a dizimar os guerreiros aquivos, as naus incendeie. Então ele vai falar aqui que só vai voltar para a guerra em legítima defesa. Só se Heitor matar todo mundo e botar fogo na nau, nos barcos da equipe dele, que ele vai guerrear, né? Vai agir ali em legítima defesa. Bom, Diomedes, depois Odisseu volta, retrata Fênix fica lá com Aquiles, que Aquiles pede, fala assim, se você quiser ir embora comigo amanhã, iremos, fica aqui, vamos preparar para você a cama, etc. E vai com Deus, Ajax e Odisseu. Odisseu relata ali, e Diomedes fica irritadíssimo, né? E vai falar aqui uma fala muito importante, né? Coisa do orgulho, né? 697. Filho glorioso de Atreu, Agamenon repoderoso, antes nenhuma proposta tivesse ao grande Pelida apresentado, nem feito tão grandes promessas. Se já era insuportável, tornou-se ainda mais insolente com isso. Tipo assim, tá por cima agora. Se ele já era, né, imprestável, agora que você fez isso daí, meu Deus, quem que aguenta? E o povo tudo aplaude Diomedes, igual aplaudiram ele, gritaram quando ele falou para não ir embora da guerra no começo desse canto.
Bom, então o canto nono, resumidamente, é isso. Muito obrigado e até breve.